Iniciando os trabalhos dessa sessão, cumprimento e agradeço a presença dos vereadores, funcionários, imprensa e todas as pessoas presentes nesta sessão. Com a proteção de Deus, damos início à 17ª sessão ordinária do ano 2024. Sejam todos bem-vindos. Convido o primeiro secretário, o vereador Marcos Paulo Corradini, que confira o quórum através da chamada nominal dos vereadores. Adolfo Florencio Preis. Presente. André Luiz da Silva Roy. Presente. Claudemir da Silva Homem. Presente. Claudemir Roto. Presente. Claudinei Vieira. Presente. Deuclésio Vanderlei Groto. Presente. Fernando Antunes. Marcos Paulo Corradini. E Wilson Ney presente. E Wilson Ney Sereno. Presente a maioria absoluta dos vereadores, eu declaro aberto os trabalhos deliberativos desta sessão. Convido o vereador Claudemir Roth que proceda à leitura de um texto bíblico. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vós preparar lugar, virei outra vez, e vós levarei comigo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E onde eu vou, vós conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Jesus lhe disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Palavras do Senhor. Damos início ao pequeno expediente. Convido o primeiro secretário para efetuar a leitura da ata da 16ª sessão ordinária do ano 2024. Ata 17 de 2024. Reunião dos vereadores do município de Itaipulândia, Estado do Paraná. 16ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da 8ª legislatura. Realizada no dia 20 de maio de 2024, às 19 horas. Sob a presidência do vereador Claudinei Vieira e secretariado pelo vereador Marcos Paulo Corradini. Primeiramente, o presidente cumprimentou os vereadores, servidores e demais presentes na sessão. Com a proteção de Deus, declarou aberta a 16ª sessão ordinária de 2024. Convidou o primeiro secretário para efetuar a chamada nominal dos vereadores, onde verificou-se a presença de número legal, com a ausência do vereador Deuclésio Vanderlei Groto. O presidente declarou abertos os trabalhos preparados para a sessão. Convidou o vereador André Luiz da Silva Roy para proceder à leitura de um trecho bíblico. Prosseguindo a sessão, iniciar-se os trabalhos do pequeno expediente. Foi lida e votada a ata da primeira sessão extraordinária de 2024, sendo aprovado por unanimidade dos nobres vereadores. Na sequência, passou-se para o grande expediente. Em pauta, a moção 01/2024, apresentada pelos vereadores André Luiz da Silva Roy, Fernando Antunes, Adolfo Florencio Preis, Claudemir Roth, Marcos Paulo Corradini, Claudinei Vieira, Deuclésio Vanderlei Groto, Claudemir da Silva Homem e Wilson Ney Serena, em apoio ao Congresso Nacional em razão do motivo da afronta ao Conselho Federal de Medicina, iniciado com a publicação da Resolução 2378 de 2024, que seja desagravado o referido Conselho e mantido em suas atribuições próprias, sendo aprovado por unanimidade em única votação. Na sequência, foram lidas as mensagens dos projetos de leis encaminhados para análise das comissões permanentes da Câmara Municipal. Mensagem 30/2024. Encaminhando o projeto de lei 30/2024, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar até o limite de R$4.800.000. Mensagem 31/2024. Encaminhando o projeto de lei 31/2024, que autoriza transferir afetação de parte de imóveis públicos para fins habitacionais. Prosseguindo, foi lida e encaminhada ao Executivo Municipal a indicação 32/2024, apresentada pelos vereadores Adolfo Florencio Preis, André Luiz da Silva Roy e Claudemir da Silva Homem. Dando continuidade aos trabalhos da sessão, passou-se para a fase das considerações finais. Fez uso da palavra livre o vereador Marcos Paulo Corradini. Encerrada a palavra livre e não havendo mais nada para ser tratado, o senhor presidente agradeceu a presença dos vereadores e demais presentes. Agradeceu a proteção de Deus
e declarou encerrada a sessão. E para constar, Euneli Grote, assessora legislativa da Câmara Municipal, levarei a presente ata que, após lida e aprovada pelo plenário, será assinada por todos os vereadores presentes na sessão. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em votação. Os vereadores que foram favoráveis permaneçam como estão e os demais se levantam. Declaro aprovado. Dando continuidade à sessão, passamos neste momento para o grande expediente. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura do projeto de lei 24 de 2024. Projeto de lei 24 de 2024. Dispõe sobre alteração do PPA, Plano Plurianual do município de Itaipulândia e da outras providências. A Câmara Municipal de Itaipulândia, Estado do Paraná, aprovou e o prefeito municipal sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. O PPA, Plano Plurianual do município de Itaipulândia para o período 2022 a 2025, aprovada pela Lei Municipal 1913, de 20 de setembro de 2021, publicada em 20 de setembro de 2021, fica alterada da forma dos anexos da receita e despesas que integram esta lei. Artigo 2º. A alteração de que trata o artigo anterior refere-se às metas fiscais de arrecadação das receitas e às ações de prioridade da administração municipal, prevista para o período 2024 e 2025, que foram adequadamente reprogramadas para atenderem às necessidades do plano de governo desta municipalidade, especialmente as previstas para o exercício 2025. Artigo 3º. Permanecem inalteradas as demais disposições contidas na Municipal 1913/2021, desde que não conflitam com as alterações estabelecidas nesta lei. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete da Prefeita Municipal de Itaipulândia, Estado do Paraná, aos 18 dias do mês de abril de 2024. Lei de Inês Grilo e Prates, Prefeita Municipal. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em primeira votação o projeto de lei 24 de 2024. Quem estiver favorável, permaneça como está, caso contrário, se manifesta. Declaro aprovado. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura do projeto de lei 25 de 2024. Projeto de lei 25 de 2024. Dispõe sobre a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias do município de Itaipulândia para o exercício financeiro de 2025 e da outras providências. A Câmara Municipal de Itaipulândia, Estado do Paraná, aprovou e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. O orçamento do município de Itaipulândia relativo ao exercício financeiro de 2025 será elaborado e executado segundo as diretrizes gerais estabelecidas nos termos da presente lei, em cumprimento ao disposto no artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal, compreendendo: primeiro, as prioridades e metas da administração pública municipal; segundo, organização e estrutura dos orçamentos; terceiro, as diretrizes gerais para a elaboração e execução dos orçamentos do município e as suas alterações; quarto, as disposições relativas às despesas do município com pessoal e encargos sociais; quinto, as disposições sobre alterações da legislação tributária do município; sexto, as disposições relativas aos orçamentos dos fundos; sétimo, as disposições estabelecidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal; oitavo, as disposições fiscais. Capítulo 1. Das disposições e metas da administração municipal. Artigo 2º. São prioridades da administração municipal: primeiro, incrementar a capacidade de arrecadação do município e otimizar o uso de recursos públicos, buscando acréscimo dos investimentos para atender às necessidades essenciais da população. Segundo, implementar políticas visando a geração de empregos e integração regional e estadual. Terceiro, estabelecer projetos estratégicos do plano de governo, dando ênfase para as ações que provoquem maior impacto social. Quarto, buscar a plena cidadania através do atendimento às necessidades da população, nas áreas de educação, saúde, habitação, assistência social, abastecimento, esporte, lazer, saneamento, cultura e transporte. Quinto,
Estabelecer o exercício de gestão compartilhada entre o poder público e a comunidade. Artigo 3º. As prioridades e metas da administração municipal para o exercício 2025 são as especificadas no anexo integrante da presente lei, por órgão e unidade administrativas, programas, projetos e atividades, conforme o estabelecido no PPA, Plano Plurianual. Parágrafo 1º. Os orçamentos serão elaborados em consonância com as metas e prioridades estabelecidas na forma do caput deste artigo. Parágrafo 2º. Na destinação de recursos, as ações constantes no projeto de lei orçamentária serão adotadas os critérios estabelecidos em lei específica ou no plano plurianual. Parágrafo 3º. No projeto de lei orçamentária e destinação dos recursos relativos aos programas sociais definidos no plano plurianual, conferirá prioridade às áreas de maior carência na conjuntura social do município. Parágrafo 4º. Os valores das prioridades e metas poderão sofrer alterações e a devida adequação quando a elaboração do LOA, Lei Orçamentária Anual, as quais, ocorrendo por meio de ato próprio do Poder Executivo, serão procedidos os devidos ajustamentos do PPA e não LDO, a fim de compatibilização dos instrumentos de programas orçamentários. Parágrafo 5º. As ações e prioridades e metas, arrecadação e receitas e despesas constantes nesta LDO poderão ser ajustadas, incorporadas, excluídas ou alteradas do PPA vigente para o exercício financeiro de 2025, mediante ato do Poder Executivo Municipal. Artigo 4º. Na elaboração da proposta orçamentária para o exercício financeiro 2025, o Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas estabelecidas nesta lei, a fim de compatibilizar as despesas orçadas com a receita estimada, assegurando o equilíbrio entre receita e despesas. Parágrafo único. Os valores das prioridades e metas do que se refere ao caput do presente artigo poderão ser adequadas quando a elaboração da LOA, Lei Orçamentária Anual, as quais, em havendo por ato próprio, deverão ser procedidos os ajustes do PPA e a LDO. Artigo 5º. Os recursos ordinários do Tesouro Municipal somente poderão ser programados para atender despesas de capital, depois de atendidas as despesas com pessoal e encargos sociais, serviços da dívida e outras despesas com custeio administrativo, operacional e precatórios judiciais, bem como a contrapartida de programas financiados e aprovados por lei municipal. Da organização e estrutura dos orçamentos. Artigo 6º. O projeto de lei orçamentária anual para o exercício financeiro 2025 que o Poder Executivo encaminhará à Câmara Municipal será elaborado e executado segundo as diretrizes gerais estabelecidas nos termos da presente lei, de acordo com a legislação que disciplina a matéria, constituindo-se de: primeiro, texto de lei; segundo, demonstrativo da receita e despesa, segundo as categorias econômicas; terceiro, demonstrativo da receita, segundo as categorias econômicas; quarto, demonstrativo da natureza da despesa, programa de trabalho do governo; sexto, programa de trabalho do governo, demonstrativo da despesa por funções, subfunções e programas por objetos e atividades. Sétimo, programa de trabalho do governo, demonstrativo da despesa por funções, subfunções e programas conforme o vínculo com os recursos. Oitavo, demonstrativo de despesas por órgãos e função. Nono, demonstrativo da despesa por elementos de despesa segundo as unidades orçamentárias. Décimo, demonstrativo da despesa por categoria de programação, segundo a classificação institucional, funcional, programática por categorias econômicas, com a caracterização dos objetos, metas e respectivas fontes de recursos. 11º, demonstrativo da receita em conformidade com o disposto no artigo 12 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000. 12º, demonstrativo da evolução da receita e das despesas realizada por modalidade de aplicação dos dois últimos exercícios.
Despesa fixada para o exercício corrente e para os 2 exercícios seguintes. Parágrafo único. Integração ou orçamento fiscal de todos os quadros previstos na Lei Federal 4.320, de 17 de março de 64. Artigo 7º. O orçamento fiscal compreenderá a programação dos poderes legislativo e executivo do município, seus órgãos e fundos institucionais instituídos e mantidos pela administração pública municipal. Artigo 8º. O projeto de lei orçamentária para o exercício financeiro 2025 conterá: primeiro, quadro demonstrativo da receita arrecadada dos exercícios 2022 e 2023, da receita prevista para o exercício de 2024 e da receita estimada para 2023, 2024 e 2025, com devida justificativa da estimativa para o exercício financeiro de 2025, acompanhado da metodologia da memória de cálculo das premissas utilizadas. 2. Quadro demonstrativo da despesa realizada referente aos exercícios financeiros de 2022 e 2023, da despesa fixada para o exercício financeiro de 2024 e despesas projetadas para 2024 e 2025. Das diretrizes para elaboração dos orçamentos e suas alterações. Artigo 9º. O projeto de lei orçamentária será apresentado com valores correntes estimados até 31 de agosto de 2024, com base na previsão contida na LDO do exercício de 2025 e no PPA vigente para o período da execução da LOA. Artigo 10. O estudo para definição do orçamento da receita para o exercício financeiro 2025 observará as alterações da legislação tributária, os incentivos fiscais autorizados, a expectativa de inflação do período, o crescimento econômico, a valorização imobiliária e a evolução da receita nos 3 últimos exercícios. Artigo 11. A receita será programada de acordo com as seguintes prioridades. Primeiro, o pagamento de precatórias judiciais apresentado até o dia 1º de 7 de 2023. Artigo 2º. Custeio administrativo e operacional, inclusive as despesas com pessoal, ativo e inativo, pensionistas e encargos sociais. Terceiro, ao pagamento principal dos encargos da dívida pública. Quarto, aos empréstimos e às contrapartidas de programas objeto de financiamentos. Quinto, a manutenção e desenvolvimento do ensino de acordo com o disposto no artigo 212 da Constituição Federal de 1988. Quarto, em ações e serviços públicos de saúde na forma preceituada pelo artigo 198 da Constituição Federal, com a regulamentação contida na Lei Complementar Federal 131 de 2012. Sétimo, aos projetos em andamento ou em fase de conclusão. Parágrafo único. Somente depois de atendidas as prioridades elencadas acima, poderão ser programados recursos para atender novos investimentos. Artigo 12. Os recursos a serem concedidos através de leis específicas a título de contribuições, auxílios, subvenções sociais e subvenções econômicas somente serão realizadas desde que atendidas as disposições da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 64, e a Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000. Artigo 3º. As despesas com a manutenção e o desenvolvimento do ensino observarão o limite mínimo fixado no artigo 212 da Constituição Federal do Brasil. Artigo 14. As despesas com ações e serviços públicos de saúde observarão o limite mínimo estabelecido pela Lei Complementar Federal 141 de 2012. Artigo 15. O orçamento da administração direta e dos fundos obrigatoriamente deverão destinar recursos ao programa dos serviços da dívida municipal e ao cumprimento do que dispõe o artigo 100 da Constituição Federal. Artigo 16. A proposta orçamentária do Poder Legislativo será elaborada pela Câmara Municipal em conformidade com os limites previstos nas emendas constitucionais 25 de 2000 e 58 de 2009, encaminhada ao Poder Executivo até 31 de julho de 2024, para fins de inclusão na consolidação do orçamento geral do município. Artigo 17. O Poder Executivo Municipal elaborará em até 30 dias
após a publicação da Lei Orçamentária Anual, a programação financeira e o cronograma da execução mensal de desembolso. Artigo 18. Os projetos, atividades e programas com a dotação vinculada a recursos e convênios e de operações de crédito somente serão executados havendo efetivo ingresso da correspondente à receita realizada. Artigo 19. Na fixação das despesas de capital visando a criação, expansão ou aperfeiçoamento dos serviços já criados e implantados serão consideradas as prioridades e metas desta lei. Capítulo 4. Das disposições relativas às despesas com pessoal e encargo social. Artigo 20. As despesas com pessoal e encargos sociais serão fixadas observando-se o estabelecido na Constituição Federal, da Lei Complementar 101 de 4 de maio de 2000 e demais legislação pertinente. Artigo 21. Concessão de quaisquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alterações, adaptações de estruturas de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal a qualquer título pelos órgãos e entidades da administração municipal poderão ser levadas a feito para o exercício financeiro 2024, observados os limites estabelecidos na legislação vigente. Parágrafo único. A revisão geral anual da remuneração, sempre na mesma data a ser destinado de índice, será assegurada a todos os servidores municipais, exceto os cargos de subsídios que obedecerão às disposições constantes na legislação específica. Capítulo 5. Das disposições da Lei Legislativa Tributária do Município. Artigo 22. As fontes de receitas municipais serão objeto de revisão e atualização para adequação a fatores de ordem conjuntural e social que apliquem a captação de recursos. Artigo 23. Os tributos lançados, não arrecadados e inscritos em dívida ativa, cujos custos para a cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados mediante autorização em lei, não se constituindo como renúncia de receita. Artigo 24. O Poder Executivo, autorizado por lei específica, poderá conceder benefícios fiscais aos contribuintes, devendo, nesses casos, serem considerados seus efeitos dos cálculos da receita e devendo apresentar estudos do seu impacto orçamentário e financeiro. Artigo 25. O Poder Executivo, em ação conjunta com o Poder Legislativo, poderá implementar alterações de ordem legislativa que estimulem a geração de empregos e renda ao município. Artigo 26. O Poder Executivo fica autorizado a realizar obras de infraestrutura, visando incentivar a instalação de empreendimentos comerciais, industriais e serviços no município. Capítulo 6. As disposições relativas ao orçamento de fundos. Artigo 27. Os orçamentos dos fundos municipais integrarão o orçamento geral do município através de unidades orçamentárias específicas vinculadas às secretarias de origem. Parágrafo único. A contabilização dos fundos municipais será organizada e executada em conjunto com a contabilidade geral do Poder Executivo, correspondendo pelos seus atos os gestores dos respectivos fundos. Capítulo 7. Artigo 28. Os anexos demonstrativos de metas fiscais contarão dos seguintes documentos. Primeiro, anexo em riscos fiscais. Segundo, demonstrativo de receitas. Terceiro, demonstrativo, avaliação e cumprimento das metas. Artigo 4º. Metas fiscais atuais e comparadas com as fixadas nos 3 exercícios anteriores. Quinto, evolução do patrimônio líquido. Sexto, origem e aplicação dos recursos com alienação de ativos. Sétimo, estimativa e compensação de renúncia de receita. Oitavo, margem e expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Artigo 29. Durante a execução do orçamento do exercício financeiro de 2025,
ser verificado que o comportamento da Receita poderá afetar o cumprimento das metas estabelecidas. Os poderes legislativo e executivo, de forma proporcional às suas respectivas dotações, promoverão por ato próprio a limitação de empenho e movimentação financeira no montante necessário à adequação da despesa à receita efetiva. Parágrafo único. Limitação de empenho e movimentações financeiras de que trata o caput deste artigo atingirá as seguintes despesas. Primeiro, eliminação de vantagens concedidas aos servidores. Eliminação de despesas com horas extras. Terceiro, redução de 15% dos gastos com despesas de custeio e manutenção, exceto as despesas de pessoal e seus encargos. Quarto, redução dos investimentos programados. Artigo 30. A expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado não excederão no exercício financeiro 2025 a 5% da receita corrente líquida apurada no exercício financeiro 2023. Artigo 31. O orçamento para o exercício financeiro 2025 contemplará recursos para a reserva de contingência, limitadas a 0,75% do total de receitas corrente líquida. Artigo 32. Os passivos contingentes e os riscos e eventos fiscais imprevistos, caso concretizem, serão atendidos com recursos da reserva de contingência. Parágrafo 1º. Sendo a reserva de contingência insuficiente, o Poder Executivo Municipal encaminhará projeto de lei ao Poder Legislativo, propondo a anulação total ou parcial de recursos alocados para investimentos, desde que não vinculados ou já comprometidos. Parágrafo 2º. Os eventos fiscais imprevistos referem-se às despesas diretamente relacionadas ao custeio de manutenção dos serviços da administração municipal, orçada a menor ou não orçada. Artigo 33. São consideradas despesas irrelevantes aquelas decorrentes de novas ações governamentais, cujo impacto orçamentário e financeiro não ultrapassa o valor dispensável de licitação, fixado no inciso 1º do artigo 24 da Lei Federal 8666, de 21 de junho de 93. Artigo 34. As despesas do custeio de competência de outros antes da federação somente serão assumidas pela administração municipal quando estabelecidas através de convênio, acordos ou congêneres. Artigo 35. Os recursos decorrentes de emendas que ficarão sem despesas correspondentes ou alterarem os valores da receita orçamentária poderão ser utilizados mediante crédito suplementar e especial, com prévia específica autorização legislativa, nos termos do artigo 166, parágrafo 8 da Constituição Federal. Artigo 33. Os recursos a serem concedidos a entidades públicas e privadas e às pessoas físicas como transferências voluntárias mediante assinatura de convênios, acordos, ajustes e congêneres, obedecerão às normas contidas nos artigos 26 e 62 da Lei Complementar 101 de 2000. As emanadas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e demais legislação pertinente em vigor, sendo obrigatória a comprovação de sua aplicação pela entidade beneficiada através da competente prestação de contas. Artigo 37. São vedados quaisquer procedimentos no âmbito dos sistemas de orçamento financeiro e de contabilidade pelos ordenadores de despesa, que viabilizem a execução de despesas sem a comprovada e suficiente disponibilidade orçamentária e financeira, ou sem a previsão efetiva do ingresso do numerário para a sua execução. Artigo 38. Se o projeto de lei orçamentária anual não for encaminhado para a sanção do prefeito até o 1º dia de janeiro do ano 2025, a programação constante no projeto encaminhado pelo Executivo poderá ser executada em cada mês, até o limite de 1 de 12 do total de cada dotação, enquanto não se completar o ato sancionatório.
Parágrafo único. Executa-se o disposto no caput deste artigo, podendo realizar gastos em sua totalidade, as despesas correntes na área de educação, saúde e assistência social, bem como as despesas relativas a pessoal e seus respectivos encargos sociais e vá à dívida pública municipal. Artigo 39. A Lei Orçamentária Anual estabelecerá os limites para a abertura de crédito adicional suplementar, bem como as disposições contidas pelo artigo 66, parágrafo único, da Lei Federal 4.320/64 e os ditames constitucionais. Artigo 40. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar durante o exercício financeiro de 2025 transposição, remanejamento ou transferências de recursos de uma categoria de programação para outra, de um órgão para o outro, conforme precentua-se o artigo 167, inciso 6º da Constituição Brasileira. Parágrafo 1º. O cumprimento do disposto no caput do presente artigo será realizado mediante decreto do Poder Executivo Municipal. Parágrafo 2º. A Lei Orçamentária Anual conterá as disposições a que se refere este artigo. Artigo 41. O recurso destinado a reservas de contingência, quando não utilizado na sua finalidade, servirão para a cobertura de créditos adicionais a serem cobertos de acordo com as previsões constantes na Lei Orçamentária Anual ou em lei específica. Artigo 42. Poderá a administração municipal realizar concurso público durante o exercício financeiro 2025, a fim de suprir as necessidades do serviço público que são realizadas pelo município. Artigo 43. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete da Prefeita Municipal de Itaipulã, Estado do Paraná, aos 18 dias do mês de abril de 2024. Lei de Inês Gribe Prates, Prefeita Municipal. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em primeira votação o projeto de lei 25 de 2024. Quem estiver favorável, permaneça como está, caso contrário, se manifesta. Declaro aprovado. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura da indicação 33 de 2024. Indicação 33 de 2024. Vereador Marcos Paulo Corradini indica a Prefeita Municipal Excelentíssima, a senhora Cleide Inês Gribe Prates, a construção de um abrigo para passageiros de ônibus na rua Pernambuco, no distrito de São José de Itavó, próximo à residência 1324. Justificativa. Muitos trabalhadores aguardam pelo transporte diariamente neste local. A construção do abrigo visa melhorar a qualidade de vida, uma vez que as pessoas poderão aguardar o transporte com mais conforto, protegidas das condições do tempo, que especialmente na época do inverno e as mais chuvosas, e com ventos mais fortes. A presente indicação também expressa o pedido desses trabalhadores, pois mesmo sendo uma medida simples, vai apresentar grande melhoria no dia a dia dessas pessoas. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Senhor presidente, pela ordem, um pedido então aí da população, mais precisamente alguns trabalhadores que usam muito ali naquela esquina ali, que é essa rua Pernambuco, com aquela que vai para Santa Inês, ali a esquina ali perto da... Eu coloquei o número da residência que é perto da residência da Baixinha lá, mas os trabalhadores ficam por ali, né, e agora esse tempo do inverno, aí, então é um pouco complicado para eles ali. Então foi uma reivindicação aí de um pessoal trabalhador lá, então a gente pede uma atenção especial aí do Poder Executivo nessa indicação aí para que melhorar a vida daquele povo trabalhador, né. Não havendo mais discussão, eu encaminho para os órgãos competentes. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura da indicação 34 de 2024. Indicação 34 de 2024. Vereador Vladimir Roth indica a Prefeita Municipal Excelentíssima, a senhora Cleide Inês Gribe Prates, que seja confeccionado carteirinhas e fornecidas aos estudantes e professores do município. Justificativa. Muitos estabelecimentos em eventos oferecem descontos para estudantes e para professores. A confecção da carteirinha seria uma forma de facilitar a comprovação da condição exigida para conseguir esses descontos. Como exemplo, podemos citar
cinemas, teatros e shows, o que estaria incentivando o aprimoramento cultural da nossa população. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Não havendo discussão, eu encaminho para os órgãos competentes. Ouvido o primeiro secretário para fazer a leitura da indicação 35 de 2024. Indicação 35 de 2024, vereador Claudinei Vieira, indica a prefeita municipal excelentíssima senhora Cleide Inês Gribe Prates que seja instalado placas solares e aparelhos de ar-condicionado no lar dos idosos, localizado na sede do município e no distrito de São José de Itavó. Justificativa: os idosos que se encontram vivendo nos lares de idosos do município, em sua grande maioria, possuem pouca ou nenhuma renda que possibilita a instalação de placas ou permitissem a aquisição de aparelhos de ar-condicionado. Além disso, essas pessoas não se enquadram nos programas municipais por não serem proprietários dos imóveis. Deste modo, com a instalação de placas solares e aparelhos de ar pelo município, estaríamos melhorando a qualidade de vida e geraria economia de energia elétrica. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Pela ordem, presidente. Parabéns, presidente Claudinei, pela indicação. Bem como a tua justificativa aqui. Ela fala que eles não são proprietários lá, então ele não tem condições de ter o ar-condicionado nem as placas solares. Se bem que nossa prefeitura tem condições de pegar essa indicação do senhor aqui e fazer ela. Mas também queria falar para a comunidade também, aos vereadores aqui. Lá no Itavó não sei quantos apartamentos são, e aqui na cidade ao todo são 10 apartamentos. E 6 ocupados e 4 vazios. Então, não sei se as pessoas competentes nessa secretaria que não fazem, que ocupem esses espaços lá. Se não pode, me parece que tinha uma cláusula lá, um documento que não pode uma pessoa ir morar sozinha lá. Então, acho um meio de colocar um casalzinho de idosos lá para morar naquele espaço, mas a gente tem 4 vazios lá. É um pecado deixar um casal de idoso aí que em alguma situação da vida deles eles não conseguiram comprar uma casa, não tem uma casa pagando aluguel. Hoje o aluguel na nossa cidade em torno de R$700. E eles poderiam estar lá, quatro pessoas estarem nesse espaço aí. Mas a indicação do senhor é muito boa e conte comigo. Quero aqui falar dessa indicação. Fiz essa indicação quase todo dia, passo lá fazendo caminhada e vejo alguns senhores sentados na frente dos seus apartamentinhos. Muitos deles talvez recebem visita de família, outros nem tanto, né? E são pessoas que talvez tanto fez para quem tanto faz. Eu acho que o município tem condições de dar uma qualidade de vida, de dar um ambiente melhor de se viver através desses belos projetos que aqui foi aprovado, que são as placas solar e os ar-condicionado. Então, estou aí cobrando a prefeita para que essa indicação se torne a realidade e essas pessoas que lá estão vivendo e outras que virão ocupar esses apartamentos que estão vazios, possa ter uma qualidade de vida melhor. Não tendo mais vereadores que queiram se manifestar, eu encaminho para os órgãos competentes. Não havendo mais nada para ser tratado, cumprindo a finalidade desta sessão, agradeço a presença de todos e declaro encerrada esta sessão. E convoco todos os vereadores e convido a população para a próxima sessão ordinária, dia 3 de junho de 2024, às 19 horas. Tenham todos uma boa noite e uma ótima semana.